Está no ar a segunda parte da entrevista com Marcelo Barreto. Dessa vez, falamos um pouco sobre arbitragem e seleção brasileira. Você confere agora no blog de Fora da Área. Não é nem que eu não goste de falar, o que eu não gosto é quando a discussão sobre decisões da arbitragem toma o lugar da discussão sobre o jogo, né? A discussão sobre o futebol passa pelo que aconteceu no jogo, pelas decisões técnicas, táticas, enfim, pela atuação individual dos jogadores. O que eu não gosto é de trocar o protagonismo, né? Às vezes isso acontece porque realmente o erro do árbitro é muito grave. Muitas outras vezes acontece por transferência de responsabilidade. O treinador, os jogadores, os dirigentes querem botar no árbitro a culpa por uma derrota que muitas vezes é deles mesmos, ou então, na verdade, é mérito do adversário. E eu até escrevi a minha coluna no Globo no último domingo sobre isso. O que me incomoda é o clube se manifestar depois de um jogo em que foi prejudicado, né? Na verdade, para discutir arbitragem, você tem que discutir de uma forma mais ampla do que pode beneficiar o campeonato. Você passar cada rodada discutindo quem foi prejudicado e quem foi beneficiado, na minha visão pessoal, não leva ninguém a lugar nenhum. O que faz a arbitragem evoluir como um todo e que ajuda o futebol brasileiro é você discutir, por exemplo, será que os árbitros não precisavam ser profissionais? Será que os clubes não tinham que entrar mais sério, definitivamente, de cabeça nessa discussão sobre profissionalização da arbitragem? Os clubes fazem vista grossa para isso, deixam isso como se fosse uma decisão exclusiva da CBF. Não é, afeta a vida dos clubes. O clube fazer, como é que eles chamam isso? Representação junto à CBF, depois de se acharem prejudicados, ou com o presidente convocar uma entrevista coletiva para dizer que o clube está sendo prejudicado, é isso para mim que não leva a lugar nenhum. Eu acho que a discussão de arbitragem, jogo após jogo, ela acaba ficando estéril. A discussão que vale sobre a arbitragem é uma discussão de contexto, né? Se os critérios estão sendo bem aplicados, se os árbitros brasileiros estão seguindo à risca as recomendações da FIFA, né? Se a preparação física do árbitro brasileiro é boa. E acho que tudo isso passa pela discussão da profissionalização. O que eu não gosto é da discussão casuísta, entendeu? O meu time perdeu porque foi prejudicado pela arbitragem. Assim, mesmo no nível mais alto que você tiver de arbitragem, vai ter erro e você vai poder se sentir prejudicado. Mas não é isso que faz a arbitragem evoluir. O que faria a arbitragem evoluir no Brasil seria uma discussão mais ampla. Entendi, Marcelo. Para fechar aqui, falando um pouquinho sobre seleção brasileira, muito se dizia depois da Copa de 2014, ou antes até da Copa de 2014, na Copa das Confederações, que a geração da seleção brasileira não era das melhores, né? Aí nós ganhamos da Espanha, de vitória incontestável, levantamos a taça e essa discussão meio que sumiu por um tempo até a Copa. Depois entrou-se muito aquela discussão da como a Alemanha fez para conseguir o título em várias Copas do Mundo, evoluindo até chegar em 2014. Como você pensa, como a gente sabe como fazer, porque vê os exemplos, vê a Alemanha, viu a Espanha até chegar em 2010, e por que você acha que o Brasil não consegue fazer isso, não consegue ter esse processo? O Brasil não é que não consiga, né? O Brasil até hoje não quis ter um processo como esse. O Brasil acreditou em outros processos, acreditou em outros métodos. E outros métodos já deram resultado. O Brasil conquistou 5 Copas do Mundo em momentos diferentes da história do futebol, né? Mas o trabalho feito com a seleção brasileira foi suficiente para que o Brasil conquistasse 5 títulos mundiais. Estava claro para muita gente que o trabalho que estava sendo desenvolvido na Europa nas últimas décadas ia superar o trabalho que estava sendo feito no Brasil. Acho que, mais uma vez, a gente está falando daquela história da discussão ampla, né? Realmente o futebol brasileiro precisava ser discutido de uma forma mais abrangente. Mas também acho que se concentrou muito naquele jogo Brasil e Alemanha. Naquele jogo ocorreu uma espécie de alinhamento dos planetas, né? Aquela coisa que acontece uma vez na vida. Tudo o que a Alemanha tinha de organização fora de campo foi levado para dentro do Mineirão naquele dia. E tudo que o Brasil tinha de desorganizado fora de campo foi levado para dentro do Mineirão. Isso não acontece sempre, né? Essa diferença ficou muito evidente dentro do campo. Se a gente for fazer uma comparação muito simples, a Alemanha jogou a final daquela Copa contra a Argentina, que não tem um processo muito mais bem organizado do que o do Brasil, né? Na verdade, naquele momento, o futebol argentino, por exemplo, perdia jogadores para o futebol brasileiro, né? A Argentina tinha, talvez, a gente pode discutir mais talentos, tem o Messi, que é o melhor jogador do mundo,
Mas agora, a diferença não é de 7-1 para a Alemanha contra o Brasil e 1-0 na prorrogação para a Alemanha contra a Argentina, tá entendendo? Em termos de organização, a Alemanha enfrentou dois times muito de países que fazem um trabalho muito desorganizado com as suas seleções. Hoje a AFA está sem presidente, né? O Messi chegou a dizer que não ia jogar mais pela seleção da Argentina. Então, não acho que exista uma relação tão direta entre o que aconteceu em campo com o que acontece fora de campo. É lógico que influencia, mas não nesse nível de assim, toda vez que o Brasil jogar com a Alemanha agora, então vai ser 7-1 para a Alemanha, porque a nossa organização não melhorou, né, a esse ponto. Né? Mas que aquela derrota tenha provocado uma discussão mais ampla, acho positivo. Né? Talvez a resposta da CBF depois da Copa não tenha sido a melhor de todas, mas já existe agora uma correção de rumo com a contratação do Tite. Eu acredito em mudanças constantes, permanentes e lentas. Eu não acredito na grande transformação do futebol brasileiro. Mas, como você disse ao fazer a pergunta, os exemplos estão aí, podem ser copiados. Se a gente quiser fazer igual, eu acho que o futebol brasileiro consegue, em pouco tempo, e não muito tempo, pelo menos seguir os exemplos de Alemanha e Espanha. O que a gente não pode é acreditar que o Brasil vai ser como a Alemanha ou ser como a Espanha, porque nós somos um país diferente. Nós somos fornecedor de mão de obra, nós temos uma economia menor, os nossos clubes têm menos potencial financeiro, enfim, temos que respeitar as diferenças e saber seguir o que há de melhor em cada exemplo.